Olha, esqueçam um pouco os mapas que a gente conhece, tá? Hoje a nossa viagem é para um lugar que, nossa, parece que saiu direto de uma lenda. Um lugar de reinos superpoderosos, leis bem severas e mistérios muito, muito antigos. Então, sejam bem-vindos a Paxião. Deem só uma olhada nisso aqui. Paxião não é só um lugar no mapa, né? É um convite para aventura. Cada castelo, cada floresta, cada montanha, tudo aqui parece contar uma história. E neste nosso guia, a gente vai desvendar os segredos mais importantes para qualquer um que queira se aventurar por este continente. Bom, e como em qualquer grande jornada, o primeiro passo é sempre o mesmo. A gente precisa entender o terreno. Então, vamos começar traçando nosso curso pela geografia fascinante de Paxião. E tá aí. Paxião é basicamente um continente central, e o poder é dividido entre 6 reis diferentes. 4 deles estão na terra firme, enquanto os outros 2 reinam sobre arquipélagos. Aqui, a geografia não é só um detalhe, sabe? Ela dita o poder, a guerra e, no fim das contas, o destino de cada povo. E a diversidade de lugares é impressionante. Pensa só, tem um deserto gigantesco e escaldante lá no norte. Aí a gente desce e encontra umas planícies imensas, sabe? Perfeitas para exércitos a cavalo. No sudeste, montanhas que parecem tocar o céu. E não para por aí não. Florestas ancestrais, 2 arquipélagos tropicais e até um baita vulcão ativo. Cada canto desses oferece tanto perigo quanto oportunidade. Agora que a gente já tem uma ideia do terreno, vamos ver quem é que manda no pedaço. Preparem-se para conhecer os 6 reinos que vivem disputando poder em Paxiã. Nossa primeira parada é lá no norte, no reino de Dunaf. Aqui quem domina o deserto são tribos nômades. E, pelos outros povos, eles são chamados até de forma meio pejorativa de os castanhos. Isso já mostra um pouco do clima tenso que existe nesse continente, né? Eles são pastores, vivem se movendo e veneram uma espécie de grande mãe. E aqui o poder não é passado de pai para filho, não. É conquistado. O líder é sempre o mais forte, aquele que consegue unir as tribos e liderar a conquista. Simples assim. É de Dunaf que vêm alguns dos guerreiros mais ferozes de Paxiã. A vida no deserto exige força e independência, por isso bárbaros e batedores se dão muito bem por lá. Seus xamãs conversam com os espíritos da terra. Mas, por outro lado, seria muito difícil encontrar um paladino que segue ordens de longe ou um mago que precisa de livros e estudo. Não faz o estilo deles. Bom, vamos deixar as areias para trás e subir muito até os picos gigantescos do reino de Neanda. Essa é a terra do rei Anão. Agora imaginem só. Cidades construídas lá no topo das montanhas, ligadas por pontes que dão até um frio na barriga só de olhar. Essa é Neanda, uma sociedade de comerciantes ricos, diplomatas muito habilidosos. A riqueza deles é visível em tudo, mas o poder militar, por outro lado, é bem limitado. Em Nianda, a lábia é a maior arma. Comércio, diplomacia, por isso magos e sacerdotes com toda a sua sabedoria e bardos com seu carisma são supervalorizados. Ah, e claro, onde tem muita riqueza sempre tem um ladrão habilidoso de olho, né? Eles preferem o poder do ouro e da palavra do que o da espada. Hora de descer as montanhas e ir para as planícies centrais. O coração do poder militar do continente. O reino de Centáurea, governado pelo rei humano. O pessoal de Centaura se acha literalmente o dono do continente. E eles não fazem nenhuma questão de esconder isso. São arrogantes, controlam a comida de todo mundo e ainda lucram com a guerra, tudo bem protegidos em suas cidades fortificadas. Claro que eles não são muito queridos por aí. A força militar deles é inegável, não dá pra negar. Eles têm terras férteis e uma hierarquia militar super rígida. Guerreiros e paladinos com sua disciplina toda são a base do poder deles. E isso faz de Centaura a facção dominante, pro azar de todos os outros reinos. Nossa viagem segue agora para o leste, para as florestas antigas do reino de Delfânia. Essa é a terra do rei Elfo, um lugar bem avançado tecnologicamente. Delfânia é tipo o cérebro do continente, sabe? É o centro do conhecimento arcano. Lá fica o templo central dos deuses e a maior escola de magia de todas. Os castelos e as vilas são construídos no meio das árvores gigantes, uma mistura incrível de magia e natureza. Eles são o povo mais avançado, com certeza. Mas toda essa sofisticação tem seu preço. Eles dependem de comida importada, e essa é uma fraqueza bem perigosa. Mesmo assim, é das florestas e escolas deles que saem os melhores magos, os batedores mais sorrateiros e os místicos mais cheios de segredos. E agora, vamos para o mar, para o arquipélago que fica lá no Nordeste. Este é o reino de Triântica, governado pelo rei Tritão.
Se o assunto é mar, ninguém bate o povo de Triântica. Ninguém. Eles fazem comércio com todo mundo, mas não se enganem, viu? Eles guardam um ressentimento enorme pelos povos do continente e são extremamente territorialistas, principalmente com o outro arquipélago que fica lá no sul. Ok, a gente já sabe quem são os jogadores no tabuleiro, mas para sobreviver mesmo em Paxiã, tem mais coisa para entender. É preciso conhecer os deuses que estão de olho em tudo, as línguas que se fala e, o mais importante, as leis que não dá para quebrar. Bom, a religião principal em Paxião gira em torno de um deus que nem nome tem, o Inominável. E ele tem 4 ajudantes alados: a sabedoria, o dia, a vida e a noite. Quase todos os reinos têm templos para eles, e essa fé acaba moldando a moral, os feriados e até a política do continente. E a língua aqui diz muito sobre o poder. O centaurino, que é a língua da galera de Centaura, é tipo o idioma comum. Quase todo mundo fala, uns 60%. É a língua para fazer negócio, para se virar no dia a dia, mas a nobreza, a elite, eles gostam mesmo de falar o delfântico, a língua dos elfos. É chique, sabe? É um símbolo de status e educação. Falar uma língua ou outra pode te abrir ou fechar muitas portas por aqui. E aqui vai um aviso, talvez o mais importante de todos. Cuidado com as leis. Elas não estão para brincadeira. A justiça aqui é rápida e, brutal. As leis foram feitas para proteger quem está no poder. Crimes contra um nobre ou contra o reino, tipo espionagem ou botar fogo em algo, quase sempre acabam em pena de morte. Então, é bom pensar 2, 3 vezes antes de quebrar as regras por aqui. Beleza, já rodamos por quase todo o mapa, mas está faltando uma parte, a mais misteriosa e provavelmente a mais perigosa de todas. Lá no sudoeste tem um arquipélago do Reino Nagônico. É uma região pantanosa, quente pra caramba, cheia de tribos que não querem papo com ninguém e com um vulcão gigante bem no meio. A verdade é que quase ninguém sabe o que tem lá. As histórias que o pessoal conta são vagas e bem assustadoras. E as poucas pessoas que se aventuraram por lá e conseguiram voltar, elas simplesmente não falam sobre a experiência. Ficam em silêncio. E isso já diz tudo, né? Bom, e é isso. Nosso guia termina aqui, mas a verdadeira aventura, essa tá só começando. Com reinos brigando entre si, deuses de olho em tudo e terras que ninguém nunca explorou de verdade, a pergunta que fica no ar é: que tipo de história vai ser escrita nesse mundo? E mais importante, quem vai ter a coragem de escrevê-la?